Este episódio tem o apoio da Yellon, a segurança que deixa você à vontade para ser o dono da sua própria jornada. Conheça as soluções da Yellon e descubra na prática o que significa contar com seguro para viver livre. Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E olha o tema que nós vamos discutir aqui hoje: como a publicidade offline pode impulsionar o seu faturamento. Com a popularização de ferramentas de anúncios de gigantes como Google, Facebook, a publicidade online entrou no foco dos empreendedores brasileiros. Mas você sabia que a publicidade offline garante ainda mais visualizações e engajamento com a sua marca? Bom, para falar sobre esse assunto e dar dicas de como coordenar ações online e offline, eu vou receber aqui hoje a Stephanie Trota, que é gestora de produtos e growth na Eletromídia. Fica com a gente que daqui a pouquinho a Stephanie chega por aqui e este Café com ADM de hoje, turbinado de cafeína aqui pra você. Guarda um pouquinho. Se você é empresário, investidor ou gestor e está pensando em expandir seu patrimônio com inteligência, vale a pena conhecer o trabalho do Grupo RedeSul, referência nacional em crédito imobiliário e consórcios estratégicos. A RedeSul foi além do modelo tradicional e transformou o consórcio em uma ferramenta de alavancagem patrimonial, com soluções como o CIP-RP para geração de renda passiva e o CIS-RG, que combina investimento com segurança e rentabilidade. Tudo isso usando o exclusivo método DINDA, que oferece um diagnóstico detalhado, simulações personalizadas e um plano estruturado para cada cliente, antecipando riscos e oportunidades. É assessoria de verdade, com clareza e estratégia do início ao fim. Com mais de 2 bilhões de reais em vendas, 14 anos de atuação sólida e uma reputação impecável, o Grupo RedeSul mostra que o consórcio, quando bem utilizado, é uma ferramenta poderosa para quem busca crescimento patrimonial de forma consciente e sustentável. Clique no link da descrição e descubra a melhor estratégia para o seu momento financeiro. Se o seu carro é uma paixão ou uma necessidade, não importa. O fato é que não dá para pensar em ficar sem ele. Por isso é fundamental ter uma seguradora de confiança na hora em que você mais precisar. Se liga, qual a importância de ter um seguro automotivo hoje em dia, especialmente para quem usa o carro nas atividades essenciais do dia a dia ou mesmo só para curtir a paixão por dirigir? Ter um seguro automotivo atualmente é essencial, não apenas por questões de segurança patrimonial, mas também pela tranquilidade que ele proporciona no dia a dia. Para quem depende do veículo, principalmente para as atividades essenciais, como levar o filho à escola, ir ao mercado ou visitar a família ou até mesmo os passeios eventuais, um imprevisto pode gerar muito transtorno. A gente fala, que o sinistro é algo inesperado, é um evento inesperado. E junto com ele traz sim algumas preocupações. E é justamente nesse momento que o nosso seguro pode ajudar a resolver e trazer mais tranquilidade durante esse processo. Já por outro lado, os apaixonados por dirigir, seja em estrada, em cidade, em viagens, no próprio lazer, o seguro garante liberdade com proteção. E liberdade tem tudo a ver com uma das marcas do Grupo HDI, que é a marca Yellon. Ela é uma marca flexível que combina liberdade, inovação, e ela já nasce com uma experiência e com muita história. Ou seja, contratar o seguro da marca Yellon, o cliente terá a liberdade e a tranquilidade de customizar um seguro totalmente de acordo com a sua necessidade. Porque esse é o propósito de liberdade que essa marca carrega. Também nós buscamos ir além de uma proteção básica. E isso vem muito através das nossas parcerias, como a da Localiza, por exemplo, em que oferecemos descontos na locação de veículos, no momento de viagem, de lazer ou até mesmo a trabalho, caso seja necessário para os nossos clientes, ou até mesmo na prestação de serviço do nosso carro reserva, quando o veículo fica parado na oficina, por exemplo. Já para quem prefere os veículos elétricos, os eletrificados, que a gente sabe que é um nicho que está crescendo bastante, a colaboração ela vem através das Electric, que garante 30% de desconto nas recargas de baterias. Então, é uma preocupação nossa prestar serviços, coberturas que vão atender todos os nossos nichos de clientes e veículos, no nosso mercado atualmente. Além disso, diante dos desafios atuais, com o aumento do roubo e furto, acidentes de trânsito e até mesmo as questões climáticas, que a gente não pode esquecer. Contar com um seguro confiável, como o da Yellon, significa estar preparado para o inesperado, contando com coberturas
personalizadas, como eu já comentei, assistência 24 horas, que é fundamental na prestação de um serviço de qualidade para o cliente. E no nosso caso, a assistência pertence ao nosso grupo, faz parte do nosso grupo, a nossa empresa. Nós temos uma empresa própria de assistência 24 horas. Além disso, tem toda a parte de atendimento digital, que facilita cada etapa do processo. E para nós, na marca Yellow, além da flexibilidade, a inovação também é um atributo muito importante. E por isso, essa marca também carrega processos ágeis, com muita facilidade de interação, com muita conectividade, porque a gente sabe que para ter um dia a dia tranquilo é essencial facilidade. Quais coberturas são indispensáveis em um seguro automotivo e como escolher o plano mais adequado para o seu perfil de uso? Entendemos ser essencial a cobertura compreensiva, que cobrirá danos como colisão parcial ou integral, o roubo e furto, assim como as coberturas que cobrem danos a terceiros, responsabilidade civil facultativa, chamada RCF, além, é claro, de um bom plano de assistência 24 horas. E no caso da Yellow, é importante destacar que nós temos a nossa própria empresa de assistência, que é a Fácil Assist. Em relação à escolha do plano ideal, isso vai depender muito do perfil de cada cliente e do uso do veículo, qual é o propósito, necessidades diárias, enfim. Por exemplo, quem roda com frequência, especialmente em grandes cidades, pode priorizar coberturas mais amplas e com mais serviços adicionais, como, por exemplo, inclusão de carro reserva, despesas extras, extensão da garantia de veículo 0 km e muitas outras, dado que o portfólio de cobertura adicional da Yellow, ele é bem amplo, justamente para dar essa liberdade para que o cliente escolha a cobertura adicional que melhor cabe ou que melhor atende a sua necessidade. Já para quem usa o carro com menos frequência, pode optar por planos mais enxutos, ou seja, com menos coberturas adicionais, mas que ainda assim vão garantir a resolução dos principais riscos, né? A cobertura de riscos que a gente chama a própria cobertura compreensiva, tá bom? Na Yellow, oferecemos um portfólio bem completo e personalizável. Nós temos 3 produtos: o alto perfil com cobertura para veículos até 300 mil, o alto exclusivo, que é o nosso produto voltado para o mercado de luxo, com cobertura para veículos de até 2 milhões, e o alto consciente, que é um produto voltado para clientes que buscam uma proteção para terceiros. Todos os 3 produtos, eles contam com diferentes opções de coberturas adicionais. É justamente para atender diversos perfis e adaptar as necessidades de cada um. Além disso, como eu já mencionei, contamos com um atendimento integrado pela Fácil, que é a empresa de assistência 24 horas do Grupo HDI, que garante toda a prestação de serviço emergencial, seja o reboque, na parte de pane, reboque no sinistro, assistência na parte de chaveiro, enfim, é um rol de serviços que estão inseridos em cada um dos nossos planos de assistência 24 horas, que são, de fato, atendidos pela nossa empresa do grupo, com o propósito de garantir tranquilidade e eficiência nessa prestação. Além dessas coberturas personalizadas que eu comentei, oferecemos soluções complementares como voucher mobilidade, que é a disponibilização de um valor em crédito para que o cliente, o segurado, possa utilizar livremente em serviços de transporte, caso o veículo dele fique indisponível por qualquer motivo, como acidentes, sinistros, reparos e etc. Em caso de sinistro, como funciona o atendimento da Yellow e como acionar a seguradora de forma rápida e eficiente? Em caso de sinistro, na Yellow, o atendimento é simples, 100% digital e focado em agilidade e praticidade. Os segurados, eles podem optar por entrar em contato por meio do nosso site, WhatsApp, aplicativo, ou seja, são várias formas de acionar o sinistro e acompanhar cada etapa do processo com muita transparência e agilidade, que vai desde o início de documentos, na própria análise, até a confirmação da aplicabilidade da cobertura e também do prazo de entrega, porque pra gente o processo de sinistro é algo muito importante, porque é justamente nesse momento que a gente entrega pro cliente, ele consegue tangibilizar aquilo que ele comprou, o serviço que ele adquiriu. Então esse processo pra gente ter essa agilidade, essa rapidez, essa transparência, essa acessibilidade da informação, ela é fundamental. Outra curiosidade é que em caso de reparos feitos em veículos por meio das nossas oficinas credenciadas, que são
várias, são inúmeras, espalhadas pelo Brasil inteiro, a gente libera uma garantia ilimitada desses reparos. Ou seja, o cliente fica tranquilo sabendo que o veículo dele sendo reparado nas nossas oficinas referenciadas, ele tem a garantia de todos os serviços prestados. Stephanie Trota é líder de Growth Marketing e gestora de produtos na Eletromídia, a maior player de mídia out of home do país. Ela tem 11 anos de experiências na área de marketing, aceleração de negócios e inovação, acumulando passagens por empresas como Google e LinkedIn, além de aceleradoras e consultorias em vários mercados diferentes. Stephanie é formada em Relações Internacionais pela SPM, com pós em La Verne, na Califórnia. Antes da Eletromídia, ela fundou uma agência de marketing digital, na qual atuou de forma global em países como Canadá, Espanha, Estônia, México e outros. Stephanie Trota, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso Café com ADM. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje, tendo esse papo super relevante, principalmente para quem cuida hoje de empresas, né? Muito bom, Stephanie. Stephanie, eu tava assim, querendo tomar esse cafezinho aqui contigo já há um bom tempo, porque eu quero entender mais sobre esse modelo de mídia out of home, né? E, bom, mas antes de entrar exatamente nesse ponto, eu falei aqui na apresentação, fiz aqui um resumo da sua vida, e você tem uma longa estrada, né, em companhias que são de porte internacional. Além do Google, do LinkedIn, você trabalhou também na Greens, que é uma aceleradora de negócios que é bem conceituada em São Paulo, criou a DDM, que oferecia consultoria de growth em Madrid, e eu queria que você comentasse um pouco dessas experiências, né, e por que você decidiu assumir em 2023 esse cargo na Eletromídia. Legal, vamos lá. Bom, comecei minha carreira na Kantar. A Kantar é um dos maiores institutos e mais respeitados aí do mundo, institutos de pesquisa. E lá eu era muito novinha, entrei como estagiária, mas eu aprendi muito sobre pesquisa de mercado e a gente usar insights e dados para trabalhar o marketing. Então, comecei desde o início da carreira, antes até da gente falar muito sobre data-driven, esse tipo de coisa, eu já trabalhava com esses insights e com esses formatos de trabalhar Big Data, né? Que é você analisar uma grande tabela de insights de consumo e conseguir executar dali coisas de marketing. Depois da Kantar, eu senti muito essa vontade de ir para o lado do canal. Então, na Kantar, eu atendia o cliente final, fui exclusiva da Unilever por muitos anos. E aí, saindo de lá, eu falei, não, eu quero conhecer o mundo do canal, né? Como que as coisas acontecem aonde a mídia existe. E aí foi quando me surgiu a oportunidade de ir para o LinkedIn. Foram anos muito bons lá, eu amei trabalhar na empresa, mas foi onde eu tive o maior contato com essa parte da mídia, né? Onde eu consegui ter um contato muito próximo com as mídias, com as empresas, com esse processo de vender o marketing para uma empresa. Lá eu trabalhei de forma latam, então já tinha uma facilidade muito grande com o espanhol e lidar com outras culturas, que foi super transformador para mim. E lá, enquanto eu estava no LinkedIn, me surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista no Google, para aí sim atuar como uma mídia especialista, trabalhar com esse processo de dar consultoria para as empresas para tirar o melhor das campanhas do Google. Fui para o Google, trabalhei por lá por um tempo, muito legal, trabalhei com empresas em processo de aceleração, que daí são desafios muito grandes, porque não é você dar o start da implementação de uma campanha, e sim você ser cada vez melhor que você mesmo, né? Você entregar cada vez mais resultado otimizando essa campanha, então foi super desafiador, aprendi demais no Google. Mas aí disso surgiu-se então a pandemia e eu mudei para a Espanha nesse processo, passei 3 anos lá na Espanha e aí foi quando eu abri a minha consultoria e por estar lá consegui de uma forma atuar de forma global, então conheci muito sobre o lado da mídia, olhando em diversos países, né? Então construí squad na Espanha, tivemos squad no Canadá, então foram vários países em que a gente conseguiu entender um pouco desse jogo do growth da mídia em diversos lugares. Depois desses anos na Espanha, eu falei, bom, acho que eu estou no momento de voltar para o Brasil, senti a falta da família, da cultura, tudo, e aí fiz esse processo de voltar. E nesse processo de voltar, eu decidi fechar a consultoria, porque eu tinha muita vontade de voltar para o mercado, mesmo atuar como alguém no mercado. E aí, nisso, surgiu um convite para eu ir para a Eletromídia, um convite super diferente para mim na época, porque eu sairia do mundo só do digital, né? Então, até agora, eu tinha uma especialidade muito grande na parte de mídia, mais focado muito no digital, mas eu já vinha com um pitch de growth, né? Então, eu já vinha com um aprendizado de growth muito forte, e aí, para mim, você conectar um canal offline, ou você conectar um canal que não fazia parte do mix de marketing da maioria das empresas, para mim foi um desafio muito
estimulante, né? Eu gostei muito desse pensamento. E aí, quando me apresentaram que era um projeto completamente novo, né? Então, eu fui convidada a construir essa área para pequenos e médios na Eletromidia, uma área do zero. Quando eu entrei, tinha um funcionário só e eu. Hoje, a gente já tem mais de 60 pessoas no nosso time. E não tínhamos uma plataforma, hoje a gente já tem uma plataforma de atuação, então para mim o desafio era incrível, que era construir essa área do zero, trazer o Out of Home de forma mais democrática para o pequeno e médio empreendedor e eu poder atuar de forma growth, no sentido de trazer o melhor para o mix de marketing, trazer o melhor na otimização do orçamento de mídia para as empresas. Então, para mim, encaixou tudo ali na história, tanto de carreira quanto com o que eu acredito mesmo. E aí deu certo a Eletromídia, eu fiz 2 anos de empresa esse mês, e foi super transformacional o que a gente já fez lá dentro. Que bacana. Olha só, então assim, você é uma profissional de marketing completa, né? Porque você entende tanto do digital quanto do offline, do out of home, né? E, bom, eu queria... Isso que é legal, quando você consegue unir esses dois mundos, Exato, né? Eu acho que assim, é muito ter uma muito expertise, curioso. né? Assim, eu, por exemplo, entendo relativamente bem da mídia digital, enfim, né? São 25 anos por trás de todo um negócio que é essencialmente digital, né? Com DNA digital, tal, que é o Administradores. E assim, do alto dessa experiência, o que eu posso dizer? Bom, o mundo online, ele já foi muito melhor do que é hoje. Ele já foi muito mais fácil, ele já teve um retorno muito maior, um custo muito mais barato. E hoje o que a gente observa é que essas margens, elas estão cada vez mais apertadas, se não dando prejuízo, tá? Então, assim, isso, empreendedores digitais, enfim, ou que trabalham, né, com mídia online, que estão escutando, eles vão concordar aqui comigo que está cada vez mais difícil você performar no mundo online. E aí eu queria saber de você. Agora, você falou aqui a palavra pequenos e médios empreendedores. Isso aqui chamou a minha atenção. Quando a gente vê, por exemplo, os lugares onde nós temos ali como é que vocês chamam? Os dispositivos da eletromídia, enfim, uma TV, um elevador, alguma coisa assim. Você olha para aquilo ali e me passa a impressão, tá? Isso eu estou falando como totalmente leigo, enfim, alguém que está no elevador ali vendo aquela publicidade ali passar. E me passa a impressão que aquilo ali é algo caro, sofisticado, enfim, é legal que também você eleva ali o valor das marcas que estão ali, né? Tendo essa percepção. E eu queria que você comentasse, é acessível mesmo para pequenos e médios empreendedores, esses que estão anunciando hoje no Facebook, no Google, enfim, também utilizar aqui a Eletromídia como um canal de aquisição e divulgação da sua marca? Perfeito. Essa sensação, ela não é só sua, é uma sensação muito comum dos empreendedores e das pessoas de acharem o out of home pouco acessível e muito caro. Ele é uma mídia que ele acaba trazendo essa sensação de marca grande, talvez até pelo tipo de marca que costuma atuar nele, né? Essa sensação ela é muito boa até para o PME, porque quando o cliente vê ele ali, dá aquela sensação de que ele chegou lá, de que é algo grande, algo que a gente fala que é estatura de marca, é você entender que a sua marca chegou num processo que o cliente pode confiar. Isso traz confiança de marca muito forte quando você vê essa marca no out of home. Isso é um processo de construção justamente pelo out of home antigamente ser não acessível para pequenas empresas, então só estava lá quem realmente já era uma grande empresa. Eu brinco que o out of home antes ele era uma caixa preta, porque na verdade a gente imaginava que era caro, mas a gente sequer sabia o quão caro era, né? Você olha uma campanha hoje de Coca-Cola em São Paulo todo, você pensa, putz, eles gastaram 100 mil, 1 milhão ou 100 milhões nessa campanha? Então é quase que uma caixa preta, porque você não consegue nem trazer a grandeza desse valor, né? O que a gente fez na hora de construir essa área de PME? A gente teve que desconstruir algumas coisas que deixava ela inacessível. Uma das coisas hoje as grandes marcas, elas compram pelo que a gente chama de circuito. Então, ela já tem um circuito, uma jornada de ruas e de ativos que eles compram como um pacote. E você não escolhe ponto a ponto e nem pode desmembrar esse ponto a ponto. Então, é uma compra feita por pacote, vamos dizer assim. Esses pacotes, eles são super acessíveis para a Coca-Cola, para o Google, as grandes empresas. E eu falo aqui que é basicamente 1% do CNPJ brasileiro. 99% dos CNPJs do Brasil ficava de fora dessa brincadeira. E aí o processo de democratização, ele não é só você desmembrar o ponto, então a gente passou a poder vender o ponto separado, você pode anunciar em uma torre do prédio, você não precisa nem anunciar no condomínio todo, você pode anunciar em uma tela na rua, então esse soltar, né, o
o pacote e vender ponto a ponto tornou isso muito acessível. Então, hoje você consegue fazer um anúncio a R$ 90 o mês com a gente, fechando uma torre, por exemplo. Então, são realmente valores bem acessíveis. Inclusive, se você diarizar esse valor, né, a gente fala que a partir de R$ 10 mais ou menos, você já consegue hoje anunciar num ponto. Então, ele se torna muito acessível, mas não era só baratear isso. Porque não adianta hoje você ligar, antigamente você ligar na eletromídia, você sequer tinha acesso a essa compra. Ela era super burocrática, você precisava ter validação de crédito, é uma compra muito diferente do que ocorria no Facebook e no Google. E aí, o que a gente faz? A gente constrói a nossa plataforma de autosserviço. Então, hoje, usando a plataforma de autosserviço, que é o aqui.eletromidia.com.br, você tem acesso a todos os pontos de out of home que você pode escolher ponto a ponto, a um valor acessível por ponto, então você consegue fazer esse desmembramento, né? Você não precisa comprar por pacotes. E então a gente traz esse processo do autosserviço, que é o que torna escalável esse alcance. Então, hoje, qualquer empresário pode entrar na plataforma e estar a um clique de distância de fazer uma campanha de out of home. Isso há 2 anos atrás era inimaginável, era algo que realmente não existia. Então, a gente trouxe essa inovação para o setor, construindo essa plataforma de forma facilitada, simples, com bom acesso também ao time comercial. Então, hoje a gente tem um time que te apoia, ajuda a construir planos, tudo, mas o processo de tornar isso acessível não era só no valor, era também no processo de ferramenta. Então, trazendo a plataforma e trazendo esse espaço de você poder escolher exatamente onde anunciar ponto a ponto, tornou o out of home acessível para todo mundo. E aí o que a gente brinca hoje não precisa fazer a campanha da Coca-Cola, que é São Paulo todo. Basta você escolher a sua geolocalização para atuar. Então, onde está a sua loja? Onde está o seu público? Escolhe uma geolocalização menor e atua naquela geolocalização com força. E aí isso a plataforma te ajuda. Você consegue pular o endereço da sua loja, o endereço de onde você quer atuar, e você mapear naquele raio todos os pontos de eletromídia que tem e construir seu plano de forma geolocalizada. Isso ajuda muito o empreendedor a construir um plano super estratégico sem gastar muito. Olha só, sensacional. E aí você falou, antes era uma caixa preta e você está abrindo aqui essa caixa preta aqui pra gente, né, Stephanie? Stephanie, porque agora todos os preços estão disponíveis. Basta você entrar no site e você vai saber exatamente quanto custa. Então, eu já tô, realmente... olha, assim, você falando e eu pensando, vou entrar lá, vou começar, vou testar e tal. Olha só, já vai ter um cliente novo aqui depois desse café com a DM. Stephanie, me conta uma coisa, isso é curiosidade, tá? A gente vê as TVs, enfim, nos prédios, prédio comercial, tem prédio residencial que também tem. Me conta uma coisa, vocês pagam alguma coisa para aquele prédio, para aquele condomínio, para instalar? Como é que é essa negociação? Isso é curiosidade total, só para saber como é que esse ecossistema se desenvolve, né? Tá, legal. Não, mas é interessante. Muita gente tem essa dúvida de como a eletromídia atua, né? Então, existem 2 processos, basicamente. Vamos dizer 3, na verdade. Nos edifícios, a gente dá o serviço ao síndico. Então, se você já viu uma tela residencial nossa, ela é dividida ao meio. A parte de cima é um processo publicitário, a parte de baixo é um serviço gratuito para o síndico usar. Então, o síndico sai daquele processo de colocar o papelzinho no elevador, que a gente acompanhou aí a nossa infância toda, né, do síndico colocando papelzinho, o pessoal riscava até o papelzinho, brincava se tinha errado lá, ortografia, tal, foi isso a vida toda. E agora ele tem a área do síndico embaixo da publicidade. Essa área do síndico, ele tem um produto digital só dele, em que ele pode criar os avisos, ele cria até com inteligência artificial, consegue ter ajuda de criar conteúdo para aquela área. Então, a gente dá um serviço mesmo para o síndico nesse processo de aquisição do novo condomínio. E o que a gente dá é um desconto especial para quem é condômino. Então, se você é condômino e você quer anunciar no seu próprio prédio, você tem um desconto especial de condômino para anunciar. Então, tendo isso, é quase que um acordo mútuo. Então, eu vendo publicidade no seu prédio e eu te dou o serviço de síndico como uma troca. Então, a gente não faz um repasse de pagamento aos condomínios. Onde tem repasse são algumas concessões. Então, por exemplo, hoje a gente atua na CPTM toda. A CPTM, as telas dentro do trem, dentro das estações são nossas. Isso é um processo de governo, que você ganha esse processo para você poder atuar com as telas durante um certo tempo. Então, 20 anos de concessão das telas da CPTM. E ali acontece um processo de repasse. Então, parte do pagamento publicitário é repassado para quem é o gestor da CPTM naquele momento. Igual acontece, por exemplo, com aeroportos e shoppings.
São tudo concessões ou contratos onde tem um processo de repasse, mas os condomínios não têm. Eu sempre digo, seguro de carro não é gasto, é escolha inteligente. E se tem uma opção que eu realmente recomendo é o seguro auto da Yellow. A Yellow entrega uma cobertura completa, incluindo proteção contra roubo e colisão, carro reserva, assistência 24 horas e serviços extras. E você tem flexibilidade para personalizar o seguro do seu jeito, conforme as suas necessidades. Desde a cotação até o atendimento quando você mais precisa, a Yellow valoriza a sua liberdade e entende o que é essencial para você. É o seguro ideal para quem tem paixão por dirigir. Com a Yellow, você pode andar com segurança, sabendo que está protegido. Quer saber mais? Fale com seu corretor ou acesse o link na descrição do programa. Muito bem, e agora vamos lá. Eu sei que tem pesquisas aqui que mostram que as ações out of home têm 15% mais visualizações e 42% mais engajamento. Então, agora, você que tem essa experiência nas duas pontas, né? Tanto no marketing digital como nesse marketing offline, né? Out of home, eu queria que você nos ajudasse aqui como que a gente pode coordenar essas duas frentes. Porque eu acho que não é só uma coisa ou outra, né? A gente pode utilizar aqui o melhor dos dois mundos. Aí eu queria que você nos ajudasse aí nesse sentido, Stephanie. Perfeito. Eu sempre falo sobre isso. Não existe um canal que é melhor que o outro ou um canal que funciona melhor que o outro. Todos os canais funcionam, porque todos fazem o seu processo de divulgar. E toda vez que você divulga, você aumenta a frequência de contato com esse cliente, você aumenta a memória dele, você aumenta o desejo de compra. Então, qualquer canal que cumpra o papel de divulgar a sua marca, ele funciona. A questão é como coordenar esses canais para que eles se ganhem uma potência maior do que um canal sozinho. Então, hoje, se você está atuando no digital, existem muitas pesquisas que dizem que se você atrelar o out of home a essas campanhas, você tem 40% mais efetividade no que você já estava fazendo no digital. Então, esses dois canais, eles ganham uma força junto. E é o que a gente chama de mix de marketing. Quanto mais completo for o seu mix, melhor. Hoje, as grandes empresas anunciam em todos os canais. Eles estão na TV, eles estão no offline, eles estão no digital, eles estão no rádio. Eles não deixam de lado nenhum mix de canal. E é um tipo de coisa que uma empresa grande consegue fazer. Com orçamentos menores, óbvio, você precisa ser mais estratégico na definição desses canais, mas você trabalhar de forma multicanal pode sim ser muito vantajoso para a sua empresa. E aí foi o que eu falei, com relação a pequenos orçamentos, foca no local. Então, escolhe um microlocal para você ativar, tanto no digital quanto no out of home. O cliente, ele não tem essa jornada separada, ele não acorda e fala, agora estou no digital, aí ele vê a tela no elevador e fala, agora estou no offline, entendeu? Não existe isso. A jornada dele é o dia a dia dele, ele acorda, ele vê o celular, ele pega o elevador, ele vê o out of home, ele desce, ele vê no trem. Então, ele vive uma jornada no dia a dia dele, e se ele te enxerga em todos os lados, isso é muito poderoso. Obviamente, isso vai soar mais conhecido a marca dele quando ele chegar no momento de compra, como também vai soar mais confiável, maior e tudo isso. Então, por isso que eu brinco, se você tem poucos orçamentos, trabalhe numa geolocalização, trabalhe com força. O que não pode é você sair pulverizando tudo, jogando para todo lado e fazendo ações por 3 dias para testar. Isso você só vai desperdiçar orçamento. Você precisa ter consistência, precisa ter frequência e estratégia. Não adianta sair atirando para todo lado só um pouquinho, porque você acaba pincelando ali sua comunicação, mas não move ninguém. Para você movimentar alguém, você precisa de frequência e consistência. Não importa em qual canal você está atuando. Então, tá jogando no digital, quer colocar o out of home no meio? Cuidado com testes pequenos. Coloca o out of home, faz isso durante um tempo com consistência, com frequência, e você vai começar a ver esse efeito acontecendo. Muito bom. Galera, olha só, eu vou contar aqui para a Stephanie, né, um dos meus segredos para ficar um pouco mais inteligente, né? Um pouquinho. E um desses segredos é justamente sentar aqui todas as semanas e passar aqui 30, 40 minutos com pessoas, conversando, né, com pessoas que são muito mais inteligentes que eu, e é assim que eu aprendo, né, todas as semanas. Então, tá aqui uma boa dica, você que tá chegando no Café com a DM agora, já coloca para seguir, porque todas as semanas a gente só recebe fera aqui no Café com a DM, como a Stephanie Trota. E eu vou aproveitar que a Stephanie tá aqui, que eu não sou bobo nem nada, e eu vou perguntar, Stephanie, vamos lá. Aqui no
Administradores, a gente tem uma esteira de produtos, né, educacionais. Então, a gente tem o Administradores Premium, que é uma plataforma, né, no formato de streaming de educação. As pessoas assinam. Já convido você que está nos assistindo, né, a conhecer aqui o Administradores Premium. Tem mais de 130 cursos, né, voltados totalmente ao desenvolvimento das competências e habilidades que todo mundo que quer ter sucesso no mundo dos negócios precisa dominar, beleza? E nós temos um curso aqui que esse é o nosso mais vendido, né? É com Daniel Goleman, né, o autor de Inteligência Emocional. Se chama Leadership a Masterclass, totalmente traduzido para o português com legendas, e a gente tem um grande sucesso com esse curso, anunciando ele aqui em Google, Facebook, enfim, né, nessas plataformas digitais. E aí eu queria que você desenhasse aqui para a gente uma estratégia usando aqui a plataforma aqui da Eletromídia para um curso online nesse estilo. O que você faria, Stephanie? Tá. Hoje você já divulga esse curso nos canais digitais, é isso? Isso. Tá. E você tem redes sociais para ele? Existe um processo ali também de orgânico que você já trabalha? Também. Todas as redes do Administradores, assim, volta e meia a gente coloca alguma coisa ali, né? E, enfim, ele está bem presente em todas as redes. Geralmente com esse cenário que o empreendedor chega para falar com a gente, né? Ele já vem geralmente rodando alguma coisa de digital e atuando de forma orgânica também. No digital hoje, o seu maior desafio é ter alcance ou baratear o preço da aquisição de um novo cliente? Qual que para você hoje é o seu desafio? Eu acho que é baratear. Por quê? Aí já contando aqui experiência aqui para a turma também. Legal que a gente está fazendo um exercício prático aqui. Porque quando a gente começou a anunciar, sei lá, 10 anos atrás, o valor de um clique, por exemplo, em uma plataforma como Meta, ali no Instagram, Facebook, era coisa de centavos. Hoje tem campanhas nossas que a gente chega a pagar 5, 6, 7, 8, 10 reais para o cara clicar no anúncio. Você não sabe nem se ele vai abrir a página ali onde tem mais informações. Então, esse é um desafio, né? Você baratear esse custo de aquisição. Eu gosto de falar que o jogo da mídia ele mudou muito. Lá, muitos anos atrás, quando eu comecei na mídia, realmente era praticamente você ligava a mídia, ela transformava o resultado da empresa e era uma coisa realmente muito impactante. Hoje isso não acontece mais. Você sofre bastante para otimizar a mídia para que ela tenha um retorno de investimento maior do que o que você está investindo e você começa a ter cada vez mais aquisições mais caras. Então, quanto mais você força crescer comprando a aquisição, né, comprando clientes, isso se torna cada vez menos sustentável. Na época de consultoria, eu trabalhei muito com startups que não tinha marca, né? Não tinha uma força de marca estruturada, e muitas tiveram muito problema com o custo de aquisição que não se paga. Aquele custo de aquisição que ele vira realmente um custo para a empresa e não um retorno. E aí é aí a hora perfeita de entrar com novos canais como o Out of Home, porque ele vai entrar nesse processo de melhorar o seu CAC. O CAC é o custo de aquisição. E aí a gente olha para o retorno de investimento. Hoje, o Out of Home ele tem mais ou menos 22% mais retorno de investimento que o mix de canal completo. Então, só de você agregar o Out of Home na sua estratégia, isso já vai ser muito bom. Mas aí, antes da gente definir qual Out of Home, eu tenho duas perguntas. Primeiro, qual mais ou menos o poder aquisitivo do seu cliente? Então, ele é um cliente que depende do poder aquisitivo porque o ticket médio, ou seja, o custo do seu curso é muito alto. E segundo, no digital, em quais regiões você atua hoje? Tá, perfeito. Então, o custo, vou pegar esse curso como exemplo aqui, 12 de 49 ou 500 reais ali à vista, tá? Então, assim, a gente enxerga que é um público, ele é mais qualificado, é um público educado, assim, o nosso público aqui no Administradores, né, porque eu estou na frente deles aqui falando, é um público muito inteligente, muito educado, né, e que realmente é exigente com relação à qualidade dos produtos, né, que eles consomem. Então, esse é o nosso público, né? E a outra pergunta que você fez era? Hoje no digital você faz digital para São Paulo inteiro, para o Brasil todo. Tá, como perfeito. Que é a sua definição de região lá? Então, hoje a gente aperta num botãozinho, por exemplo, falando aqui de Facebook, né? A gente já usou muito isso de segmentar, vamos por estado e tal, não sei o quê. E aí o Facebook criou um recurso lá que se chama o Advantage, né, que ele busca, enfim, qual que é o melhor público. Então a gente deixa um pouco mais aberto, né, com relação a isso, não restringe tanto e deixa o Facebook trabalhar. A gente já fez testes AB com relação ao tipo antigo de fazer campanhas no Facebook, que era selecionando bem essas regiões e tal, tudo mais, e o Advantage se saiu melhor nesses testes AB.
Legal, tem sido muito bem mesmo. É a mesma lógica da PMax, a Performance Max do Google. Os dois seguem a mesma lógica, em que você praticamente não manda mais no setup da campanha, na configuração da campanha, e sim a inteligência artificial que faz todo esse processo de entregar e converter ao mesmo tempo dentro dessas campanhas mais inteligentes. Elas são hoje realmente muito indicadas no marketing digital. Nesse caso, então, eu tentaria usar o Out of Home como um qualificador de público, ou seja, você trazer públicos muito qualificados para conhecer sobre o curso. E aí você pode apostar tanto em locais em que a gente sabe que tem um poder aquisitivo maior, como uma campanha de aeroporto, que é garantido que essa pessoa tem um nível de consciência maior só por estar ali, ou alguns shoppings, que a gente sabe que são shoppings que têm um processo ali diferente de público, então você consegue qualificar o seu público pelo local ou pela região. Então, por exemplo, fazer uma grande campanha ali na região da Faria Lima, em prédios comerciais, para você falar com pessoas que estão interessadas em temas de administração, por exemplo, seria uma forma de hiperqualificar o seu público. Com isso, você leva o seu público para o seu site, e ali no seu site você roda remarketing no digital, que é essa brincadeira de você criar um ecossistema de canais. Então, você precisa agarrar essa pessoa para viver isso. Então, ela olha você na campanha do Out of Home, você, de forma inteligente, leva ela para onde você quer que ela seja levada, que é o seu site, e do seu site você aumenta a frequência dela usando a sua campanha de remarketing no digital. Essa campanha de remarketing provavelmente teria um custo de aquisição muito menor do que o que você tem hoje numa campanha que se autoalimenta pelo digital. Sensacional! Olha aí, galera, consultoria gratuita que eu estou tendo aqui hoje com a Stephanie Trota. Stephanie, eu adorei aqui a estratégia. Vamos colocar em ação e eu acho que faz todo sentido. E eu achei bacana que você falou que a gente acaba barateando também o custo de aquisição nas plataformas digitais, porque a pessoa vai ter um recall ali, viu o Daniel Goleman, sei lá, no Shopping JK, não sei onde, estou chutando aqui. Mas, enfim, quando você é impactado, por exemplo, no celular ali, quando você está navegando ali no Instagram, no Facebook, aí eu acredito sim que esse recall ele vai ser muito mais forte, né, do que simplesmente a gente anunciar só no digital. Muito bem. Perfeito. Isso a pessoa ela chega com um nível de consciência e uma percepção de marca diferente de ter sido construída só no digital. E muitas vezes o digital até já te viu ali, mas ela te vê num outro ambiente, gira uma nova interação com a sua marca. Então isso é muito bacana. Mas é importante observar que você tem um site e que esse site está conectado a uma lista de remarketing. Porque muitas pessoas fazem, por exemplo, o processo de cutucar, né, de divulgar a sua marca, mas tem problema na captação desse cliente. Então, liga o telefone e não atende, preenche o formulário não é respondido, o site, a pessoa não te encontra no Google, e aí você tem um problema de ecossistema. Então, ter esse ecossistema literalmente conectado a canais e organizado é o que vai te fazer captar realmente o resultado. Senão, você está jogando dinheiro fora. Legal. E, bom, agora assim, é importante a gente observar que a Eletromídia não é apenas uma empresa que vende anúncios. Vocês também divulgam muitos conteúdos, né? Isso capta a atenção da pessoa que, enfim, que está no elevador. Eu, por exemplo, eu não uso o Google para saber a cotação do dólar. Eu uso o nosso elevador aqui no prédio, que tem ali, né, o monitor da Eletromídia. Então, e aí a gente, então, presta atenção naquilo que está na tela. Existe uma forma aí, eu já estou te perguntando aqui, porque a gente sabe no digital que o anúncio, quando ele é contextual, com relação a algum conteúdo que a pessoa está lendo, tudo mais, é o que o Google faz. Por exemplo, você está lendo uma notícia sobre, sei lá, turismo, vai aparecer lá um anúncio da CVC ou sei lá o quê. Existe alguma possibilidade, por exemplo, a gente anunciar o nosso conteúdo logo após uma notícia de negócios, por exemplo? Porque eu sei que o cara, né, o meu ICP, ele vai estar prestando atenção na notícia, naquele conteúdo de negócios, né? Olha, geralmente a gente não vai ter esse tipo de segmentação, porque esse conteúdo, ele muda muito, ele é conectado a outros canais e a qualquer momento ele vem atualização, tanto que vocês podem ver que são realmente muito atuais os conteúdos. Sim. Eles estão conectados a canais e pode mudar o tempo todo. Então vamos supor que você colocou uma campanha para rodar por 60 dias, eu não consigo garantir que vão ter notícias de negócios naqueles 60 dias para você estar sempre no looping após ela. Dá pra gente tentar fazer algum tipo assim, mas seria uma coisa muito, muito para você, sabe? Não é Legal. algo que já existe. O que existe hoje é você patrocinar uma série de conteúdos. Então, por exemplo, a gente faz cobertura do Lollapalooza. Tem empresas que patrocinam essa cobertura. A gente faz cobertura de resultados de futebol.
tem empresas que patrocinam esse resultado do futebol. Então, você pode patrocinar conteúdos da Eletromidia. E aí vira, tipo, aquele oferecimentos de, tá? Bem essa Legal. lógica. Perfeito. Até vou sugerir um site excelente, né, de negócio para vocês colocarem o conteúdo deles lá, que é o administradores.com. Os caras são demais, viu? Boa. Eu acho que vale a pena, vale a pena. A gente tem, não sei se você já reparou, a Eletromidia tem colunistas também. Sim. Então aparece conteúdos de frases faladas. Isso a gente tem o dia que são colunistas de negócios, outros são de saúde, outros são de bem-estar. Então a gente vai dividir isso. A gente tem colunistas. Que legal. Também. Eu sempre vejo meu amigo Mark Tawil, né? E aí eu tiro foto dele no Isso, elevador, mando para ele, ele fica bem feliz. Que legal. Bom, agora, Stephanie, vamos para essa parte, né, de mensuração de resultados. Então, assim, vamos lá, comparando novamente com online. No online, hoje, a gente tem infinitas métricas ali que a gente pode avaliar, né, em uma campanha. O que é possível de avaliar na mídia out of home? O que a gente pode mensurar? Quais são os mecanismos? Enfim, porque eu acho que deve ser uma coisa difícil, porque você sabe... enfim, onde você está aparecendo, tudo mais, mas você não sabe quantas pessoas olharam aquele anúncio, porque ele não computa isso, né? Aí me conta aí, o que a gente faz aí para mensurar mais os resultados? Você não tem esse retorno do engajamento no out of home, que é o que você tem no digital. Você sabe que o clique ocorreu, né? Você sabe que a pessoa preencheu um formulário. Isso existe no digital, no out of home não. Isso é uma coisa que atrapalha muitas pessoas na hora de montar esse mix de canal, de estruturar os canais do ecossistema, porque acaba ferindo o resultado sempre ao digital, porque ele é quem realmente te traz o resultado mostrando ali, né? E a gente acaba ferindo tudo o que aconteceu com a sua marca a esse resultado final, que é o que a gente chama do last click, né? Então, a pessoa faz o último clique que efetuou a compra, mas o que levou ela a acessar esse último clique pode ter sido uma jornada completa de marca. Então, você olhar só para o last click te deixa muito fechado em análises que você pode estar cortando coisa que é transformador para sua marca. Por exemplo, até saindo um pouco da out of home, influenciadoras. Influenciadoras, ela tem um trabalho que muitas vezes, se você tentar traquear exatamente o trabalho e aferir o last click a elas, você não vai olhar todo o potencial de uma influenciadora. O potencial dela é de transformar mesmo uma percepção de marca, de trazer esses pontos de contato da sua marca, e você não vai conseguir medir isso. O out of home é a mesma coisa, ele faz esse processo de aumentar a frequência, então você tem mais touch points com esse cliente, você fala com ele mais vezes na jornada dele, mas muitas vezes, e praticamente todas as vezes, a compra, a execução final, ela vem no digital ou no telefone, esse tipo de coisa. Então, você não consegue aferir exatamente. Mas você consegue fazer alguns tipos de medidas. Então, primeiro, seu ecossistema de digital, ele melhorou os KPIs, ou seja, os dados de digital, né? De CTR, que é o quanto que a pessoa interagiu ali com o clique, de custo de aquisição. Então, você observa que esse seu ecossistema digital, ele se otimizou com a campanha de out of home ligada, esse é um resultado. Você perguntar para o cliente no final onde você viu a gente, você pode entender muitos marcando a marca no out of home, né? Então, dizendo, eu vi no elevador, eu vi em tal lugar, e aquilo virá também um aferir resultados. Mas o mais importante de tudo é você analisar o que eu falo que é o ecossistema. Então, vamos supor assim, tá? No mês 1, eu invisto R$1.000 e faço 10 mil. Meu ecossistema, não importa onde, tá? Eu pus R$1.000, seja no jornal, mídia, digital, não importa. Pus R$1.000, tirei 10. Legal. No outro mês, eu coloco a out of home no meu mix de canal. No final do mês, eu pus R$1.000 e tirei 20 mil. Isso é você analisar o seu ecossistema, o seu retorno dele inteiro. Então, cada engrenagem que você encaixa ali no seu ecossistema, ele vai ganhando potência e você consegue observar isso como um todo. Se você olha para ele como um todo. Não sei se faz muito sentido para todo mundo, mas é basicamente você tentar entender o processo de otimização sem aumentar o orçamento. Então, sem você trazer mais orçamento, você entender exatamente como que aquilo está sendo otimizado. Qual que é o grande perigo? As pessoas fazerem pequenos testes, como eu disse, se você pulverizar muito o orçamento ou falar poucas vezes com a pessoa, você não vai mover nada. Então, a frequência importa muito, tá? E a consistência. Você fazer um teste de 3 dias e dizer, não mudou meus resultados de mídia, pode ter certeza que o teste foi mal feito. Então, é importante você aferir o teste ao resultado. Muitas vezes você acaba se frustrando justamente por executar mal o teste.
que eu indico? Escolha uma micro-região para ativar a Corofome, esteja ativando essa micro-região também no digital e veja se nessas campanhas, nessa micro-região, elas tiveram um impulsionamento melhor. Se sim, quer dizer que o seu ecossistema foi otimizado, você pode aplicar isso para ele todo. Então, escolher uma micro-região para entender, ou até a gente fala o processo de go-to-market, né? Você entrar no mercado novo, atuando de forma diferente para ver se você move ali. Por exemplo, Campinas. Eu vou dominar Campinas com a Corofome, eu vou ver se minha campanha de Campinas tem KPIs melhores que de São Paulo. Eu digo provavelmente sim. Tem um case de uma empresa muito legal que eu trabalhei, que em Porto Alegre ela tinha lojas, ou seja, é quase que um Orofome, porque você tem vitrines na rua, e eles trabalhavam também em supermercado, então eles tinham um processo de PDV, né, que é o seu produto na gôndola do supermercado, e em São Paulo não, era só e-commerce e só campanhas de digital. A gente tinha uma diferença de quase 60% na otimização dos KPIs de Porto Alegre comparado com São Paulo, só pela força do offline. Muito bom. Bom, você falou a questão da dificuldade, né, de mensurar os resultados, mas eu acredito muito no que você está falando, Stephanie, porque aqui, por exemplo, né, nessa mídia que a gente está agora, um podcast, a gente enfrenta o mesmo, né, a mesma dificuldade. Porque a gente está aqui falando, sei lá, 30 minutos, 40 minutos. A pessoa que está lá do outro lado, ele se interessa no assunto, ele não vai clicar num link aqui do podcast para saber mais. Então você não tem como saber que essa pessoa que foi influenciada pelo podcast entrou lá no seu site, enfim, e fechou uma campanha. E isso acontece muito. Né? Então, é uma mídia que também enfrenta essa dificuldade. Você não tem como mensurar os exato, resultados. É a mesma lógica. Mesma coisa, né? É a mídia que foge do last click, né? E se você olha até no próprio digital, tá? Se você for lutar ali entre Google e Facebook, está com o Google rodando, só Google. Desliga o Face. Liga o Face e o Google melhora. Porque o que acontece? Você provoca a pessoa no Facebook, ela muitas vezes abandona o site, depois ela te busca e aí te converte no Google. Então você vê até entre as próprias mídias do digital, uma mídia que se comporta como last click e uma mídia que não, que é o Facebook e o TikTok, por exemplo. Sim. Eles têm que correr muito atrás para provar o que a gente chama de conversão assistida, que é eu assisti essa conversão, eu só não fui o último clique. Que é o que acontece com o podcast, com a Orofome, com tudo isso, Exatamente. que não é o last click. E muitas vezes a pessoa se confia muito, né, nesses dados de last click, aí diz, mas aqui no outro canal não está convertendo, então vou desligar. Aí para de converter onde foi o last click. Eles olham o investimento, parece que é linha de Excel, sabe? Essa linha de Excel eu pus R$1, trouxe 1, essa eu pus R$1, trouxe 5. Puxa, desce tudo para a segunda linha de Excel, tira essa primeira. E aí você acaba com o seu ecossistema. Muito bem. Vamos lá. Stephanie, você tem mais algum case assim bacana para contar para a gente de um cliente que passou a investir ali na eletromídia, né, e a ter resultados extraordinários? A gente tem um case muito legal, que eu comentei ele até há pouco tempo num outro evento que a gente teve. O case é do Bar Guanabara, é o bar mais antigo de São Paulo. Ele está em São Paulo desde 1910. E ele tá numa região que é uma região muito turística, que é do lado do Sampisky. Sabe Sampisky? Uhum. Que você sobe com aquele piso de vidro para ver São Paulo lá de cima e tal. Legal. Ele entendeu que se ele ativasse aquela região ali, era uma região que a galera buscava muito ir para onde ir depois de um local turístico, né? Então, vivia lá a vivência turística e ia comer em algum lugar. E ele entendeu que se ele ativasse aquela região, ele conseguiria atrair muitos clientes. E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram mídia no Sampisky, que você sobe 42 andares de elevador com uma tela da eletromídia ali, né? E muitas vezes com fome depois do turismo. Isso é muito bom. E eles ativaram a região. E eles tiveram um resultado incrível, aumentaram muito o número de clientes no bar e conseguiram sentir esse aumento. E eu até brinco, né? Eu falo, se eles pegassem o mesmo orçamento e tentassem ativar São Paulo inteiro, provavelmente ninguém teria ido pro bar. Mas eles ativaram naquela hora, naquela região, no local certo, a pessoa certa, e aquilo movimentou o resultado. Perfeito, olha, gostei desse case. E é muito bom, né? Com restaurante, a pessoa vê ali na hora ali um prato bonito, tal, tá com fome, já vai direto, né? Exato. Mas isso que eu falo também das micro-regiões é muito interessante. Teve um case muito diferente na minha carreira e muito único assim também, que a gente tentou bater, a gente precisava bater a meta numa cidade muito pequena em Minas Gerais, chama Pato de Minas. Cidade muito, muito pequenininha mesmo. E aí, via o digital, a gente já tinha atingido a cidade inteira, 3 vezes, sabe? Já tinha falado com a população inteira da cidade 3 vezes e não conseguia bater a meta de leads que a gente tinha lá. E a gente foi para offline. A gente falou, não, então esquece digital, lá não funciona o digital, vamos para offline. A gente foi para jornal e a Orofome.
A gente, em 2 dias de campanha, estourou a meta em 200%. Foi absurdo. Imaginei ter que atuar em Pato de Minas. Olha que Para mim legal. foi super diferente. E o digital lá não moveu ninguém, moveu estar na cidade. Então, isso não precisa ser tão longe, né? Uma cidade tão pequena, mas se você olhar, por exemplo, eu quero ativar Interlagos, São Paulo, como eu faço? Às vezes é mais fácil você ir pelo Out of Home e vai ter um impacto de que tá pelo bairro todo, de que você tá ali, tal, do que você tentar ir no digital. Muito bom. Olha só, galera, isso é uma aula aqui de marketing aqui com a Stephanie. E, Stephanie, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso Café com a DM. Eu confesso que eu estou, assim, ó, abri minha mente aqui e o que eu vou fazer na sequência, terminando essa conversa aqui com você, é entrar lá no site da Eletromídia, vou cadastrar e vou testar. Agora, pronto, um empreendedor como eu, que não tem essa experiência nesse tipo de mídia, eu queria saber qual que é o apoio que a Eletromídia dá para esse cara que está chegando ali, para ele saber onde investir, Legal. né, o que fazer com seu investimento ali nessas ações. Sim, a gente tem um time comercial bem grande, preparado para ajudar tanto na compra de autosserviços, se você quiser efetuar a compra pela plataforma, eles te ajudam a entender, a escolher os pontos, a gente ajuda com criativo. Dentro da plataforma, a gente tem uma inteligência artificial de geração de criativo de out of home, então se você está preocupado por não ter design ou não saber atuar no out of home, a gente também te ajuda com essa parte. O criativo manda muito no resultado da campanha. Você pode pegar o mesmo orçamento e colocar num criativo ruim, um orçamento um criativo bom, você vai ter resultados muito maiores. O criativo, ele realmente pode transformar uma campanha. Então, a gente apoia muito nessa etapa, tanto na escolha dos pontos, quanto no criativo, quanto no acompanhamento dos resultados com a campanha rodando. E a gente também tem um time comercial, se você quiser falar de um plano um pouco maior, ou que vai além de escolher o ponto a ponto, você quer construir uma campanha muito, vamos supor, eu quero anunciar em aeroportos, que tem um ticket um pouco mais alto, a gente também tem um time comercial que te ajuda a preparar o plano. Basta entrar lá no site, aqui.eletromedia.com.br, lá tem os canais de atendimento, como você também pode explorar e brincar lá um pouquinho nos pontos, ver o mapa, dá para traçar raio no mapa, ver os pontos que estão dentro, filtrar tudo. E essa semana a gente teve a novidade que agora na plataforma você também pode anunciar em academias, barbearias e salões de beleza. O que é super legal, porque você também consegue dividir o seu público entre feminino, masculino, público de wellness, né, que gosta de bem-estar e tal. E também a questão das academias, que geralmente a pessoa fica mais de 20 minutos na frente da Muito esteira, bom. vendo seu Ah, é anúncio passar, verdade. então é um tempo de espera muito longo. Que legal. Bom, eu ia te perguntar mais uma coisa, assim, qual que é a prática? Você falou assim que o criativo, enfim, ele pode ter um diferencial enorme se for um bom criativo. Mas assim, para a pessoa, por exemplo, o que é mais utilizado? Um site, você colocar o seu site, colocar um QR Code, ou as duas coisas, né, assim, para ter o resultado? Na hora fome, você tem que lembrar de 3 coisas básicas, tá? Que eu vou trazer aqui. Primeiro, a tela pode estar longe ou perto da pessoa, então é importante você trabalhar a questão da. Me fugiu a palavra, do Do contraste contraste. entre as cores. A galera, quando assiste futebol, começa a reparar lá atrás, na mídia do futebol lá atrás, vai passando as telinhas, vê as mídias sem contraste, como você não consegue entender o que está escrito, ou passa nos relógios, que é que você está mais longe por conta do relógio e do farol, né? Separado do farol, você olha na rua. Perceba que as mídias que têm baixo contraste de cor não chamam a sua atenção. Então, isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes você está numa mídia de passagem ou mais distante do rosto do que a gente está acostumado a trabalhar com digital, que a mídia está na minha frente. Então, o contraste de cor é muito mandatório. O tamanho da marca, então lembra que é uma mídia que a pessoa vai lembrar mais da sua marca do que qualquer coisa. Então, o tamanho da sua marca na mídia é importante, tá? E é importante você guiar ela muito bem para um local. Então, não coloque telefone, e-mail e endereço. Ela não vai gravar nenhum. Tenha uma forma de levar a pessoa. Então, por exemplo, tem um case muito legal nosso, um cliente que investe muito, gasta bastante de out of home com a gente, porque funciona para a mídia dele, mas ele vende no iFood. Então, toda a mídia dele ele coloca para buscar o nome dele no iFood. E é onde ele entendeu que a conversão dele acontece. Então é importante você saber onde a sua conversão acontece, igual eu comentei sobre o seu site. Então, no seu caso, é o seu site grandão lá na mídia que tem que estar. Então é importante, primeiro a pessoa vai ter que decorar isso, ou no máximo tirar uma foto. Existe ação de clique no out of home, né? E a pessoa precisa entender a sua marca, que ali é o mais importante. Então, essas 3 coisinhas. Dá até para dizer mais, na plataforma, na hora que você chega lá na parte do criativo, tem um processo de guia de criativo, e no nosso YouTube também tem vídeos dando dicas de criação.
para você não pôr muito texto, porque a pessoa tem alguns segundos para ler, então tem algumas boas práticas assim, mas seguindo essas 3, um só call to action, uma só para onde você quer mandar essa pessoa, garantir o contraste, garantir que a pessoa leia o que está escrito, e a sua marca tendo uma representatividade grande nesse criativo para o Orofone. Muito bom. Olha só, você que está aí nos assistindo, daqui a pouco você vai me ver em todos os elevadores, porque eu vou entrar, acabando aqui a nossa conversa, no site da Eletromídia. É só isso que a gente tem que fazer, então, para entrar em contato com vocês aqui, Stephanie? Entrar no site. O site é enfim. público, você pode entrar lá, fazer um cadastro, brincar, e aí lá tem os nossos canais de atendimento. Muito bem. Por lá. Pô, Stephanie, eu queria te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com a DM. Olha só, como eu te falei aqui, a minha cabeça tá explodindo, abriu demais aqui. Né? Então, legal. Assim, a gente tá há anos aqui investindo em marketing digital e tudo que é plataforma, testa tudo, Facebook, LinkedIn, X, que mais? Tudo que existe por aí a gente testa e... Cara, aqui tá, aqui na nossa mão, aqui do lado, aqui nós temos o nosso elevador, vemos todos os dias a Eletromídia, então é lá que também vamos estar, né, com a nossa comunicação, enfim. E aí também deixo a recomendação para os empreendedores que estão nos assistindo agora, né, que conheçam a Eletromídia. Aqui você viu aqui a nossa conversa aqui com a Stephanie, né? Quanto que era mesmo aqui o retorno a mais aqui, Stephanie? Só para a gente lembrar aqui esse número aqui. Eu estou procurando aqui na minha... 22% a mais de retorno sobre o investimento. Nossa! Que é o mix de canal. Então imagina aí, né, você aumentar em 22% o retorno do seu investimento em mídia. Cara, é isso que eu vou fazer agora, terminando aqui o nosso Café com a DM. Stephanie, muito obrigado mesmo aqui pela aula que você deu aqui pra gente, viu? Muito obrigado, Lei. Depois, se você quiser disponibilizar um cupomzinho pra galera, a gente pode dar também um cupom de primeira... Cupom, galera, cupom. Então, assim, a gente não sabe qual é o cupom ainda, então vai estar aqui na descrição do nosso episódio. A gente coloca lá, beleza? Então, olha só, você que assistiu até agora, entra na descrição do Café com a DM, tá? Onde você estiver assistindo. E, enfim, vai ter lá na descrição um cupom aqui da Eletromídia para você fazer um teste. Acho que vale a pena começar essa jornada no marketing out of home. Valeu, Stephanie! Beleza, galera? Você que assistiu até agora também deixa aqui os seus comentários dizendo o que você achou do nosso Café com a DM de hoje. Você tem agora uma missão, sempre, como sempre, que é compartilhar o conhecimento que foi gerado aqui hoje pela Stephanie Trota com seus amigos. Não fica só com você, estamos na era do compartilhamento. Então... este Café com a DM de hoje aí tem que chegar no máximo de gente possível. Manda aí no Instagram, se você está no Spotify, clica em compartilhar, você já manda em tudo que é plataforma, WhatsApp, Instagram, onde você quiser, onde você tiver amigos para compartilhar esse episódio. Lembra de marcar a gente no @Café com a DM, marca no @administradores também, que mais? E no @ da Eletromídia, né, Stephanie? Qual que é a @Eletromídia? É só escrever que vai aparecer. Aqui. Pronto. Então, Eletromídia aqui vai aparecer direto ali quando você começar a escrever. Beleza, turma? E na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então, até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!